Será que você podia fechar os seus olhos por um instante? De maneira muito simbólica, colocar a sua mão sobre o seu coração, tá bom? É muito característico, né, nas nossas igrejas, a gente achar que esse momento aqui, que alguns de nós chamam de pregação, mensagem, esse é o momento quando Deus fala conosco. A linguagem, gente, ela é muito importante na maneira como a gente pensa. Por isso que a mudança da nossa maneira de pensar passa pela mudança na maneira de falar. Então, quando eu digo assim, Deus agora fala conosco, ainda que não intencionalmente, eu reproduzo dentro de mim a crença de que tudo que aconteceu até agora, Deus não falou nada. Só vai falar quando o pastor começa a falar. Por isso, Deus, que eu queria te pedir que você continuasse falando com a gente, das maneiras tão lindas como já falou até agora. Se nós terminássemos aqui essa liturgia, esse encontro, e fôssemos para casa agora, sem que tivesse nenhuma reflexão mais formal sobre a Bíblia, se parássemos aqui, ainda assim levaríamos a tua palavra conosco, porque a tua palavra não é somente aquela que o pastor fala quando vai fazer uma reflexão formal sobre a Bíblia. A tua palavra está para além da palavra, está para além de todos nós, mas também nos atravessa e faz de nós canais dela. Por isso é que eu não te peço que fale conosco agora, mas que continue falando conosco. No nome de Jesus. Amém. Amém? Show de bola. Eu leio o Evangelho de Mateus e leio o capítulo 19. E leio o capítulo 11, o versículo é 19. E eu leio na tradução do grego, feita por Frederico Lourenço, um dos maiores tradutores que a gente tem. Este é o primeiro volume de uma série de 6 volumes que a Companhia das Letras está publicando uma tradução direta do grego, língua na qual os textos originais foram escritos para o português. Eu leio nesta tradução, e no versículo 19, diz-nos Jesus, referindo-se, ou melhor, em diálogo com um grupo de opositores. Veio João, aquele que antecedeu Jesus, que não comia e nem bebia, porque João era um cara muito restrito, asceta, e disse assim, veio João não comendo e nem bebendo. Lembrem que Jesus está conversando com um grupo de opositores, e vocês olharam para João e disseram assim, tem demônio. João tinha uma dieta rigorosa, vivia nos desertos, e os opositores de João, ainda nem opositores de Jesus, olharam para o estilo de vida de João e disseram, esse cara é endemoniado. Aliás, talvez xingamento máximo que alguém que acredita no mundo espiritual possa lançar sobre outra pessoa, né? Você está com demônio. Imagina. Tem demônio. Aí diz Jesus, veio o Filho da humanidade. Eu gosto dessa tradução, porque em outras está dito assim, veio o Filho do homem, uma expressão muito enigmática, mas aqui a tradução é, veio o Filho da humanidade, comendo e bebendo, e vocês estão dizendo, eis aí um comilão e um bêbado, amigo de cobradores de impostos e de pecadores. Primeiro veio João, não comia nem bebia, vocês disseram, tem demônio. Agora venho eu, e vocês olham para mim, eu que sou o Filho da humanidade, vocês olham para mim, eis aí, um comilão e um bêbado, amigo de cobradores de impostos e de pecadores. Eu não sei se você, na infância, teve algum apelido. Alguém aqui teve algum apelido na infância? Ninguém? Eu tenho um apelido. Só que o meu apelido ele não é derrogatório.
ele não é ruim. Na cidade do interior da Bahia, na qual eu nasci, as relações, a nossa identidade estava muito ligada à família que a gente pertencia. Então eu era o neto de seu Badu. Badu era o meu avô. Curiosamente, ele viveu aqui no Rio de Janeiro, na sua juventude. E ele me contava o tempo do bonde em Santa Teresa. Eu conto isso para vocês, e aí a imagem está muito vívida na minha cabeça. Ele me contando isso, eu imaginando, né, o bonde, imaginando um bairro idílico, que depois eu viria a conhecer como morador do Rio de Janeiro. Não vou perguntar para você levantar a mão se você é da tempo do bonde, mas fato é que meu avô viveu aqui. E aí, de tantas pessoas me chamarem de neto do seu Badu, eu fiquei conhecido como Badu. Esse apelido ele me honra muito, porque meu avô foi uma pessoa muito importante na minha vida. Felizmente o meu apelido não era derrogatório. Agora aqui, hein? Velha escola. A galera da nova geração talvez não saiba do que eu estou falando, vou traduzir, tá bom? Nós tínhamos um colega na escola, a quem a gente chamava de Dumbo. Velha geração, velha geração. Alguém lembra de Dumbo? Eu vejo algumas cabeças baixarem aqui. Dumbo era um elefante, um cartoon, que se notabilizava pelo quê? Pelas suas orelhas grandes. O nosso colega tinha orelhas muito, muito grandes. E o que a gente fazia? Dumbo, Dumbo, Dumbo. Certamente, imagina que esse nosso colega crescesse hoje e dissesse assim: foi muito bom que na infância eu fosse chamado de Dumbo, porque eu tive que superar a hostilidade que as pessoas estavam ao meu redor. É uma coisa boa, num certo sentido. Mas eu fico me perguntando, será que não tinha uma outra maneira da gente superar as coisas sem ser humilhado? Você imagina aquela pessoa que diz assim: foi muito bom eu ter quebrado o meu braço, que eu aprendi a ser resiliente. Meu trato com Deus é o seguinte: não quebre meu braço para me dar lições, eu prefiro aprendê-las de uma maneira menos traumática. Não é verdade? Não é muito melhor a gente dizer assim: cara, eu não precisaria ser humilhado num traço físico? E aqui tem um detalhe importante. Alô, adolescente. Não, a gente não tem adolescentes aqui me ouvindo. Sim, talvez um ou outro ali. Mas quero te dizer o seguinte: sabe aquele primeiro despertar que a gente tem? Passa aquela menina, no meu caso, né? Passa aquela menina, ela, poxa, dá aquele frio no estômago, você quer chegar nela e tal, mas todo mundo te chama de Dumbo. Você está me dizendo que se todo mundo me chama de Dumbo, de orelhas grandes, no meu primeiro contato com uma menina que eu gosto, isso não está introjetado? Ou seria a mimimi da minha parte? Ou seria o fato de que eu sou muito frágil? E de que talvez, se eu tomasse mais pancadas, eu reagisse de maneira mais resiliente, mais forte? Jesus teve muitos apelidos. Apelidos é uma maneira de dizer, no caso dele, alguns títulos. Filho de Deus. E tinha um apelido, um título, que foi Filho do Homem. Filho da humanidade. Esse apelido, traduzindo para a gente entender, situava Jesus não num céu distante, não dava a ele uma natureza diferente da nossa. Quando se diz sobre Jesus que ele era filho da humanidade, queria se dizer que ele era um de nós. Ele era humano. Ele era, e agora aqui, velha geração, ele era gente como a gente. É isso que o texto está dizendo para a gente. E é isso que ele está conversando com um grupo de opositores. Ele diz assim: olha, João veio e vocês disseram que João tinha demônio, porque João não comia nem bebia. Agora estou eu aqui e vocês me chamam, sabe de quê? Vocês me chamam de comilão e de bêbado. Gente, vocês não têm curiosidade de saber o que Jesus possa ter feito que tenha merecido ganhar esse olhar? Bom, João era um cara sequinho, esquálido, magérrimo, se alimentava zero carbo, zero glúten. Você olhava para ele e dizia assim: tem alguma coisa errada com esse cara, porque você olhava para ele e você via na figura dele, no estilo de vida dele. Basta dizer que João vivia nos desertos, não sentado à mesa ali, de maneira, comendo absurdamente. Você olhava para ele e dizia assim:
Você olhava para a figura dele e imediatamente você dizia, esse cara aqui, ele, segundo os seus opositores, só pode ter demônio. Seguindo a mesma lógica, o que será que Jesus deve ter feito para que os seus opositores dissessem, você é comilão e bêbado? Eu vou te dizer, porque se você quisesse encontrar Jesus em algum lugar, naquela época, sabe onde você encontraria? Sentado à mesa. Jesus comeu muito e bebeu muito, não no sentido de se embriagar, mas Jesus sentou. Ele não era gente como a gente, ele sentou, comeu e bebeu. E você sabe o que é pior para os seus opositores? Comer e beber está tranquilo, até certo ponto, mas o problema é com quem ele sentou e com quem ele bebeu. Por isso que os seus opositores deram a ele um título, deram a ele um apelido, e que eu tenho certeza que Jesus se orgulhou demais do apelido, do título que os seus opositores lhe deram. Os seus opositores disseram, você é amigo de pecadores e de cobradores de impostos. Por que a referência a cobradores de impostos? Por uma razão muito simples. A escória daquela época era um cobrador de imposto. Sabe por quê? Porque um cobrador de imposto era alguém que trabalhava para um Estado ditatorial que tinha uma ânsia tributária tão absurda que simplesmente inviabilizava qualquer processo de ascensão social das classes menos favorecidas, porque o Estado romano tributava. E você sabe quem é que cobrava esse tributo? Só para você ter uma ideia, você plantava ali, tirava 100 sacos de milho, dos 100 sacos, 30 sacos de milho ia para o império, você tirava o saco de milho daqui até o mercado para vendê-lo, você pagava a taxa de tributação de ir, depois que você voltava, você pagava tributo por voltar. O empobrecimento dos irmãos e irmãs de Jesus era notório, porque você tinha um Estado ditatorial, com uma ânsia tributária tão forte, e que simplesmente fazia questão de saber quantas pessoas moravam num determinado lugar para que o processo de fiscalização dos tributos fosse mais forte. Começamos hoje, Davi, primeiro domingo do Advento. Jesus nasceu onde? Belém do Pará, certo? Combinado? Combinado? Jesus nasceu na cidade de Belém. Sabe o que ele foi fazer lá? A sua família teve que ir para lá, porque o Império Romano estabeleceu um censo, e você sabe para que era o censo? Não era para estabelecer políticas públicas que favorecessem a todo mundo, não. O censo era para saber quantas pessoas moravam, para que o processo, moravam ali, para que o processo de cobrança tributária fosse maior. Sabe quem era o cobrador de impostos? Era o meu tio que simplesmente batia na porta do irmão dele, com um exército, se necessário fosse, e disse assim, você está devendo dinheiro ao imposto, e eu visse, devendo dinheiro do imposto ao império, e eu visse a minha família empobrecer, por causa de um judeu, sangue do meu sangue, que ao invés de lutar contra um império opressor, se dá a ele. Por favor, grava o que eu vou te dizer. Uma das piores coisas que possam acontecer a um ser humano é quando eu sou oprimido, quando alguém comete injustiça comigo e eu ainda introjeto, ou a culpa é como se eu fosse violentado. Como uma pessoa que é vítima de um abuso sexual e ela ainda olha no espelho e diz, a culpa foi minha, porque eu usei uma saia muito curta. Ou seja, o processo é tão perverso que ao invés de eu lutar pela liberdade da minha condição, eu introjeto o discurso e a visão do opressor, e ainda sou capaz de olhar para ao meu redor e dizer, vocês precisam parar com essa fragilidade. Gente, disse-se de Jesus, você é amigo de cobradores de impostos, e você é amigo de pecadores. Olha que título. Você imagina o seguinte, eu estou aqui, a gente se conhece, a gente, quem sabe, em tempos já de pós-pandemia, sai para almoçar, a Cláudia não me conhece, estamos eu e o Davi me apresenta a você, Cláudia. Esse aqui é Eduardo, amigo de pecadores. Imagina meu cartão de visita já não existe mais, imagina meu Twitter,
Eduardo, amigo de pecadores. A grande pergunta é, se todo mundo é pecador, que história é essa daquele grupo de oposição chamar Jesus de amigo de pecadores? É que existia um grupo de pessoas a quem eles chamavam de pecadores. E esse grupo de pessoas não podia entrar na igreja, não podia participar dos cultos, era um grupo que foi colocado à margem. Um grupo que foi colocado à margem. Esse chamado grupo de pecadores de quem Jesus era amigo, foram pessoas marginalizadas. Agora aqui, vem comigo para um ponto. Se Jesus foi chamado amigo de pecadores, sabe por quê? É porque Jesus andava muito com essa galera, a ponto dele ser confundido como um dos tais. E você sabe por que Jesus era amigo daquele que foi colocado à margem, daquele que foi desprivilegiado? Você sabe por que Jesus não foi considerado amigo do grupo que oprimia um outro grupo? Sabe por quê? Porque Jesus fez uma explícita escolha. Por favor, preste atenção. Eu posso não te rejeitar. Eu posso não ter ódio de você. Mas você pode não ser a minha primeira escolha. Quem tem mais de um filho aqui, vai viver a dor de um dia olhar para um dos seus filhos e dizer, meu filho, eu te amo do mesmo jeito que eu amo teu irmão, mas nesta hora, o teu irmão precisa mais. Vem comigo. Quando eu digo que Jesus escolhe um grupo de marginalizados, o amor dele é de tal ordem que ele ama quem marginaliza e ama quem os marginalizados. Mas eu quero dizer que, sem tirar nem pôr nada do seu amor, ele escolhe de maneira explícita o grupo daqueles que viviam à margem. E aqui, agora, o que isso tudo tem a ver com o que a gente está vivendo? E aqui eu vou terminando. Primeiro, um disclaimer. Eu quero dizer para vocês que hoje, quem deveria estar aqui compartilhando isso no meu lugar era o pastor Bruno. O Bruno não pôde vir, desde ontem está muito gripado e não pôde estar aqui, e eu estou substituindo, sem dúvida, com muito menos capacidade do que o Bruno. E aí, o Bruno estaria conversando com a gente aqui hoje pela manhã. Ontem, como o Davi se referiu, a gente celebrou, num certo sentido, essa é a palavra, o Dia da Consciência Negra. E por que eu pedi o Bruno para falar hoje? Por uma razão muito óbvia, eu sou branco. E por mais que eu tenha empatia cognitiva, é só o que eu posso ter, eu nunca vou saber o que é isso. Eu não sei o que é racismo, porque eu nunca fui vítima dele e na minha condição nunca serei. Ou se eu for, não será nem próximo do que aquilo que historicamente a gente conhece como racismo. E tem um detalhe, para mim e para você. Para mim e para você vem essa palavra. Tem um detalhe sobre a minha vida. Aos 36 anos eu tive um infarto. Eu me lembro que uma das coisas mais duras, e coloquei 6 pontos no meu coração, uma das coisas mais duras daquele momento, curiosamente, a cirurgia foi um sucesso, e eu estava na UTI pós-operatória. E eu não podia me mover, né? Porque a dor e tal. E eu me lembro que o chefe da pessoa da equipe médica que vinha conversar comigo, eu nunca esqueci o nome dele, chamava Lucas. E eu saio da sala de cirurgia às 2 horas da tarde, numa sexta-feira, e às 10 horas da manhã do sábado, ele vem dizer assim, cara, já vamos te transferir para o quarto. Sabe o que significa transferir para o quarto? A Márcia poder estar comigo o tempo todo. Eu não ter uma janela de visita de apenas 30 ou 40 minutos. O quarto significava para mim, cara, um enorme upgrade.
E aí, quando ele me disse isso, eu falei, Lucas, ele saiu, e eu gritei ele, falei, Lucas, cara, me tira daqui o mais rápido que você puder. Ele falou, fica tranquilo, cara, já vamos te dar alta para você ir para o quarto. Chega a notícia, cara, o hospital está lotado. Será sábado, eu fiquei na UTI, pós-operatória, sem necessidade. Sábado, domingo, segunda, e só fui para o quarto, terça-feira de manhã. Na hora que eu entrei no quarto, numa cadeira de roda, e se você me permitir a referência pessoal, eu sou uma pessoa relativamente forte emocionalmente. Mas claro, beijar a face da morte aos 36 anos de idade, não ver uma opção de coisa na vida dos meus filhos, deixar a mulher mais linda do mundo aqui, que ela continuaria sozinha a vida toda, sem dúvida alguma, e aí, vivenciar tudo isso, e você entrar, a essa altura, eu já tinha títulos, eu já tinha conquistado boa parte do que muitos jovens gostariam de conquistar no meu lugar. Lá estava eu, destroçado emocionalmente. Eu entrei no quarto, na hora que... E a Márcia, por alguma razão, não estava lá. E eu entrei sozinho, eu e a enfermeira. Eu chorava, numa posição quase fetal. Se você batesse uma fotografia minha daquele momento, você diria assim, mimimi, parceiro. Mimimi. Isso que você está fazendo é vitimização. Seja antifrágil. Cara, você nunca vai saber o que é entrar num quarto depois de passar 4 dias numa UTI operatória até você passar lá. Eu estou te contando essa história porque quando você vir uma outra pessoa dizer assim para você, o racismo nesse país é estrutural e é estruturante, eu queria te dar um conselho como, se você me considerar seu amigo, eu vou te dar um conselho de amigo. Se você me considera como seu pastor, eu quero te dar um conselho de pastor. E se você está me conhecendo hoje, eu vou te dar um conselho de desconhecido. Não tratemos a questão racial nesse país como se ela fosse mimimi. Não é. A esmagadora maioria, a maioria das pessoas, a população de rua, nada mais é do que 60%, 70% dessa população são dos meus irmãos e irmãs negros e pardos. O sistema carcerário brasileiro, na sua esmagadora maioria, é composto dos nossos irmãos e irmãs pretos e pretas. E eu não quero cansá-los como dados. Por favor, gente, também eu quero te dar um conselho. Uma coisa que nos salva de análises ingênuas são raciocínios estatísticos. Sabe o que é um raciocínio estatístico? Se uma pessoa passou ali e me assaltou e ela é preta, eu não posso dizer que todos os pretos têm tendência ao crime. A gente precisa parar de projetar no todo experiências que são pessoais. Experiências pessoais não servem para a gente necessariamente tirar conclusões mais amplas. Não é mimimi, não é vitimização. Sabe o que mais? Vou te falar um negócio aqui. Eu e a Márcia, a gente tem já mais de 30 anos de casado. Eu vejo Mariana e Felipe ali bem mais novinhos, né? Casados. Paulo e Lígia aqui, mais novinhos do que a gente, casados, ali. Deixa eu falar um negócio para vocês. Você está namorando, tal, cara. Deixa eu falar um negócio para vocês. Eu e você, às vezes, não imaginamos o quanto as pequenas coisas contam numa relação. Chega um momento na nossa relação no qual não são grandes coisas que contam, porque as grandes coisas estão postas. Sabe o que conta? São coisas pequenas, mas extremamente simbólicas, coisas que a gente nem notaria, mas que são simbólicas. Quer um exemplo? Chega no final do dia, e a pessoa com quem você convive, diz assim, cara, estou com vontade de fazer isso. Estou meio com vontade de fazer um curso de porcelana.
e você para o que você está fazendo de uma maneira tão intensa, as coisas mais excitantes do seu dia, somente para você olhar e dizer assim, pô, me fala um pouco sobre isso. Eu tenho um casal amigo que para mim, são pessoas que eu admiro. Ela começou a fazer curso de dança. Ele chegava em casa do trabalho cansado. Todos os dias, ele esperava ela chegar para que os dois jantassem juntos. Essa era a maneira de dizer, meu amor, eu estou com você no teu curso de dança. Sabe por que eu estou te contando isso? Eu estou te contando isso para te mostrar que as grandes coisas da nossa vida, elas estão baseadas nas pequenas e nos pequenos e nos pequenos e nos pequenos detalhes. É aí. Coisas que a gente nem nota. Não é mimimi. Não é vitimização. Imagina o que aconteceu comigo essa semana. E aqui eu vou terminando. Mudamos. Chegamos no novo prédio. As pessoas fizeram a nossa mudança. Terminou, evidentemente, demos uma caixinha para as 4 pessoas que nos serviram. E as pessoas desceram. Eu, para não encher muito o elevador, falei, desçam vocês, eu desço logo atrás. Até porque tinha uma coisa no elevador que ajudava assim. Eles desceram, eu me despedi deles. Eu voltei e perguntei, deu tudo certo aqui com a mudança? Minha preocupação é, quem sabe, pode ter tido um risco no prédio, a gente estava chegando, então, se tivesse, a gente queria. E a pessoa me respondeu, deu. O único problema foi que eles desceram pelo elevador social. O único problema é que essas pessoas desceram pelo elevador social. Naquele mesmo dia, eu e a Márcia saímos, compramos algumas coisas, 2 sacolas, e a gente se dirigiu ao elevador de serviço. Sabe por quê? Porque na nossa cabeça, o elevador de serviço é isso, um elevador onde você tem caixa, você tem não é um elevador para que os empregados não sejam vistos com os seus patrões. Como que é mimimi? Se a primeira vez que a Vanessa foi na nossa casa, a nossa empregada doméstica, ela pegou um prato e não sentou com a gente à mesa. E a gente olhou para ela e falou que aqui nesta casa, esse tipo de diferença não existe. Meus irmãos, não é mimimi, não é vitimismo. E se porventura, num determinado grupo, uma pessoa agir mal, ela agiu em favor de si mesma, mas contra todo o grupo. Portanto, se uma mulher oprimida age mal, isso não significa que isso é interesse de todos os grupos, ou de todo o grupo de mulheres. Eu queria dizer um negócio para vocês. Eu queria, à luz do que Frederico Lourenço fez, traduzindo o grego, eu diria que Jesus foi amigo, não dos pecadores, foi amigo dos inferiorizados, dos marginalizados. E eu queria te dar um conselho, último. Ao invés de eu e você nos apresentarmos como, eu sou, sei lá, da igreja, pastor Davi, muito prazer, meu nome é Eduardo, eu tento seguir a Jesus, eu tento ser amigo, nos mínimos detalhes, eu tento ser amigo dos marginalizados, e faço isso.
Porque o meu mestre foi assim. Jesus, amigo dos pecadores. Frequentemente me pergunto se tenho vivido o que aprendi, pois meu orgulho me faz me enxergar melhor do que sou. Será que consigo ao próximo olhar, sem com meu olhar várias pedras lançar? Se a mão que eu estendo prefere ferir do que ajudar, desconstruir preconceitos, reconstruir de outro jeito, onde o amor alicerce pontes aos outros. Mesmo que toda a ciência eu souber e a fluência em 1000 línguas tiver, ou pela fé lançar montes ao mar, ainda é nada. Mesmo que tudo que eu tenho eu der e a minha vida a uma causa entregar, nada é completo se em mim não houver amor de verdade. Tem gente que machuca os outros, tem gente que não sabe amar, mas eu sei que um dia a gente aprende. Tem gente que machuca os outros, tem gente que não sabe amar, mas eu sei que um dia a gente aprende a desconstruir preconceitos, reconstruir de outro jeito, onde o amor alicerce pontes aos outros. Mesmo que toda a ciência eu souber e a fluência em 1000 línguas tiver, ou pela fé lançar montes ao mar, ainda é nada. Mesmo que tudo que eu tenho eu der e a minha vida a uma causa entregar, nada é completo se em mim não houver amor de verdade. Amém. Que eu e você possamos repetir a luz de Jesus nesse mundo. Que eu e você possamos ser amigo de publicanos e pecadores, porque assim estaremos sendo amigos de nós mesmos. E se a gente tiver que errar, que a gente erre por sensibilidade, e que se tivermos de errar, que a gente erre por gentileza. Que
a gente ensine os nossos filhos que o que importa é a pessoa. Que o que é envelopamento social, o que é as convenções perversas que são criadas para ajudar ou para colocar pessoas em categorias de superioridade e de inferioridade, que a gente não ensine isso. E que se você for ferido, tentando vivenciar isso, não desista. Não desista. Que os nossos amigos e os nossos opositores chamem a gente do jeito que os opositores chamaram Jesus. Ele foi acusado pelos seus opositores de amigo de pecadores, mas os pecadores que receberam a sua amizade também disseram: você é nosso amigo. Que seja assim na minha vida, na tua vida, na vida dos nossos filhos, na vida dos nossos netos. E que Jesus nos livre de ficar o tempo todo projetando para uma eternidade coisas que precisam ser feitas aqui agora. Jesus já está aqui, e que a gente, nos mínimos detalhes, tente não repetir o status quo, que a gente construa uma sociedade de iguais, que seja assim, no teu nome, amém. Amém. Olha, antes de você sair, como era o Bruno que tinha que estar aqui, eu não trouxe uma imagem que me ajudaria muito. Sabe aquela imagem de Jesus? Alguém lembra qual é a imagem clássica de Jesus? Ele tem um cabelo grande, lembra? Eu morro de inveja daquela imagem por razões óbvias. Aquela imagem, ele branco, de barba bem feita, cabelo lisinho. Você sabia que aquela imagem é dos nobres italianos no século XIV, né? Um nobre italiano no século XIV era assim. Jesus nasceu no Oriente Médio, sob um sol causticante. Um grupo de especialistas forenses, os caras que usando tecnologia 3D fazem retratos criminais, a partir de um crânio descoberto do primeiro século na Palestina, tentaram dizer como é que Jesus se parecia hoje. Não tem nada a ver com aquela imagem. Estava mais para você, Pedro, do que para mim. Se Jesus Cristo entrasse no prédio que eu e a Márcia moramos, o porteiro ia dizer: parceiro, o teu elevador é o elevador de serviço, porque o social são para as pessoas que se diferem de você. Por isso eu lhes digo, com muita honra, Jesus, amigo de pecadores, que assim seja na nossa vida.